Pai do Senhor Jesus, irmãos, gostaria de contar algumas coisas que o Senhor fez na minha vida, começando pela conversão, né? Eu poderia até ir antes, mas vou partir dali, algumas coisas a respeito da conversão, que com certeza foi o maior milagre que Deus fez na minha vida, e não se limitou a esse, teve vários outros depois da conversão, e talvez eu conte algum dos outros também. Então, quando eu ainda estava no mundo, vou dizer assim, né? Um termo bem conhecido entre os irmãos. Eu estava muito angustiado, muito. Isso na verdade até não é novidade, né? Triste. Eu acho que eu estava num quadro quase depressivo, se é que não estava. Não me disseram que eu estava consultando, né, psicólogo. Não disseram que eu estava, mas as perguntas deles meio que levavam nesse sentido. Direto a pergunta se eu pensava em tirar minha vida, né? Eu acredito que eles pensavam que eu estava nesse quadro aí. Talvez estava e não sabia. Eu tomava remédio para dormir, tomava remédio para enxaqueca, que eu tinha com frequência enxaquecas, né? Eu nem sei se algum dia eu não tinha. Eu falo se eu não tomasse remédio, né? Eu tinha a questão da falta de sono, que era terrível. Não sei se comecei por aí, mas é isso. Eu tinha uma falta de sono terrível. Tinha dias que eu tinha que trabalhar e eu ia dormir 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Então era puxado, era muito puxado, era cansativo, era. E, e fora isso, tinha toda uma questão, né? Vícios, né? Vícios. Nesta época, graças a Deus, alguns deles eu já não tinha mais. Eu tinha deixado alguns. Eu acredito que Deus já estava trabalhando na minha vida muito antes da conversão. Que primeiro eu deixei de, se não me engano, o cigarro primeiro. E eu deixei o cigarro assim que o meu neto ia nascer. Perdão, meu sobrinho. Neto não, meu sobrinho. Quando meu sobrinho ia nascer, eu resolvi deixar, né? E deu certo. Foi o final da questão do cigarro, foi aí. Em questões de outras drogas, outras coisas, eu também deixei tudo por essa época. Eu larguei tudo nessa época. Ficando a bebida ainda para depois. A bebida, eu não sei se foi 1 ano mais ou menos. Acho que não chegou 1 ano depois, eu larguei também a bebida. A bebida também foi por causa do sobrinho. Quer dizer, meu sobrinho estava envolvido, mas aí também tinha toda uma questão familiar envolvida. E eu observando, no caso, um dos familiares que bebia muito e ficava malucão, tanto quanto eu também era, mas foi observando a pessoa, né, num estado de embriaguez severa, que eu percebi que eu não queria mais. Eu não queria mais estar daquela forma, não queria dar trabalho daquela forma, ou correr risco de fazer uma besteira, né, porque eu fiz muitas também na época. Então é toda uma questão, né? Uma sequência de coisas que foi acontecendo que foi fazendo com que eu fosse perdendo, sabe, todo o desejo, tanto em bebida, né, quanto em tudo relacionado ao mundo, na maioria das coisas de vícios. Depois disso eu fiquei viciado ainda em jogo. Eu já não bebia, já não fumava, mas e não usava mais droga nenhuma droga. Com exceção de remédios, né? Remédio controlado, remédio para dormir, remédio para enxaqueca. Eu acho que eu tomava algum antidepressivo também no meio desse negócio aí, mas não me recordo o nome dos remédios mais. Antigamente eu tinha, mas eu joguei tudo fora.
E, e quando eu falo isso é porque era uma junção, né, os remédios meio que esses remédios de tarja aí, eles meio que tudo, eles meio que já fazem, né, todo um processo só, meio que já funciona para depressão, meio que já funciona para sonolência, entendeu? Por isso que eu falo nesse sentido, que eu acredito que já tomar também um antidepressivo, mesmo sem saber. E, e foi por aí eu não tinha a menor ideia do que estaria por vir, né, a questão de no meio de tudo aquilo, de que eu não tinha mais perspectiva, não tinha planos, não tinha plano para o futuro, não tinha perspectiva alguma para nada. Eu praticamente era um desistente. Eu desistia de tudo antes mesmo de começar, eu era por aí. E, inclusive, quando eu fui aceitar Jesus, isso estava na minha cabeça. Eu pensei, Senhor, eu desisto de tudo. E, e que me garante que eu não vou desistir do Senhor no processo. Mas só que eram muitas vozes, né? E essa era só uma delas. Aquelas vozes de acusação, que era terrível também na mente. Você fez isso, você fez aquilo, agora você tá querendo voltar para Deus, sabe? Como se tudo que eu tivesse feito, porque eu era conhecedor da palavra, né? Nesse período que eu estava aí afastado, eu já era conhecedor. Então aquelas vozes, quando ela me acusava, para mim fazia sentido. Aquela voz, ela fazia sentido na minha cabeça. Você fez isso, isso e aquilo, conhecendo a palavra, e agora tá querendo voltar, tá dizendo que tá arrependido, sabe? Tipo assim, você é um hipócrita, isso é mentira, você tá arrependido de coisa nenhuma, você vai repetir de novo, sei lá, essas coisas. E um dia eu fui e falei pro meu irmão que eu tava com vontade de voltar, né? Aliás, eu não falei que eu tava com vontade de voltar, eu disse que eu ia voltar. Eu estava já determinado a voltar. Só que quando eu falo uma coisa dessa e o inimigo já sabendo, a verdade, antes de eu pronunciar isso, ele já sabia, né, do meu coração ali, o sentido que eu tava, o jeito que eu estava ouvindo, dando atenção para a palavra ou para os milagres, porque eu estava acompanhando já um culto online, né? E lá acontecia isso. E eu tava. É aí que Deus já estava agindo. Deus estava agindo mesmo fortemente. E, e na época ainda tinha os vícios, né? Do jogo, da pornografia, masturbação. Eu tinha todo digamos assim, uma bagagem de pecado aqui ainda. E eu começava a ouvir ali, e eu sequer tinha seguido, sabe, para me achar, às vezes dava trabalho. Eu entrava no Quai, não sabia o nome, que foi ali que eu conheci. Enfim, até que um dia antes de eu dizer sim, né? Um dia antes de eu dizer sim pro convite de Jesus, eu eu tinha desistido já, eu tinha apagado tudo do meu celular, tudo que eu achei, tudo que eu encontrei de pornografia, de sites, sabe, de pesquisa mundana, tudo que eu encontrei que podia me atrapalhar depois de eu dizer sim para Jesus, eu fui apagando o celular, fui limpando tudo. E no outro dia, no outro dia foi uma benção, eu já entrei, é incrível. Eu já estava tão decidido que quando eu entrei ali na janela, eu não lembro nem porquê, nem exatamente como foi, eu não lembro mais. Mas eu entrei na janelinha, que no qual tem a opção de janela ali, eu entrei e foi ali que aconteceu, né? A minha decisão final foi ali e eu disse sim mesmo. Esperei o final do culto, todo mundo já tinha saído, já estava finalizado, já tinha acabado o culto. E eu disse que eu queria reconciliar ali naquele final e foi ali que mudou tudo, né? Mudou minha vida.
Foi um encontro maravilhoso com Jesus, foi real, foi verdadeiro, sincero, foi de todo o coração. Aí a partir dali, no mesmo dia quando eu reconciliei, ou foi no outro dia, mas acho que foi no mesmo dia, uma irmã tinha contado testemunho, né, que ela tinha deixado de tomar remédios e, e eu fui no mesmo embalo dela, eu peguei ali, acompanhei a mesma fé dela e deixei de tomar os remédios já, eu tomei posse de que eu não tinha mais necessidade de tomar aqueles remédios, até porque quando eu reconciliei, aquela transformação que só quem já aceitou Jesus alguma vez na vida conhece, só quem já disse sim para Jesus conhece. Aquele preenchimento daquele vazio terrível que a pessoa tem, daquela busca que ela tem por Deus, só que ela não sabe que é isso que está ali, que toda vez que ela está no pecado, o que ela busca de verdade é Deus, e não aquele prazerzinho momentâneo. Foi isso, quando eu disse sim, quando aquele vazio foi preenchido. Então eu tipo assim, para que eu vou tomar esse remédio agora? Se não tá mais aqui aquilo que eu sentia, não tem mais tristeza, não tem mais ansiedade, sei lá, foi automático, foi automático. Eu aceitei Jesus e aconteceu já assim, Deus já transformou a minha mentalidade, sabe, nesse sentido. Foi automático, foi maravilhoso. E daí eu não tomei mais o remédio e não precisei. A questão da ansiedade realmente acabou. E é incrível demais, porque a ansiedade era violenta, era forte. E acabou, foi dissipada. A questão do sono, ela já foi um pouquinho a mais porque tinha hábitos. E quando Deus faz algo pela pessoa, por mim, por você, ou se você, por exemplo, é curado de um colesterol, né, um colesterol alto no sangue que tá ali te fazendo mal, o que você faz? Você vai continuar comendo comida gordurosa? Não, você vai deixar aquilo para lá. E então, e ali eu tive a mentalidade de fazer o quê? Quando eu deixei de tomar os remédios para dormir, de parar com hábitos que me atrapalhavam dormir. Não é porque Deus, né, me deu um livramento ou me curou de algo que eu vou fazer, sabe, tudo ao inverso, tudo ao oposto. É como se eu estivesse falando, eu não quero o que o Senhor tem para mim, não. Eu mesmo vou, não sei, eu tô ignorando, sabe, o que Deus está fazendo por mim. Eu tô rejeitando de alguma forma. E eu acho que não é por aí, é tentar, né? Isso aí é tentar. É a mesma coisa que tá dizendo, eu não quero. Então, e eu foi assim, eu tentei mudar os hábitos, né, de sono, e não demorou muito, acho que umas 2 semanas, 3 semanas, meu sono foi mudando todinho, foi mudando, até que regulou. Depois quando chegava às 11 horas da noite, eu já tava com sono, meia-noite eu não queria nem estar acordado. Hoje em dia ainda tem isso, mas se eu invento de passar dos horários, no outro dia eu sinto o sono, e tem umas consequências. Então, tipo assim, meu hábito de dormir mudou realmente a partir dali. Então foi aí, o milagre da conversão, que Deus transformou ali no automático. O milagre ali dos remédios, Deus fez na minha vida também automático. Eu tomei posse, larguei os remédios para insônia, para dor de cabeça, né, que era enxaqueca, para depressão. E eu larguei tudo aquilo e não precisei mais. Eu visitava psicólogo, eu falei, para que eu vou visitar esse povo agora se os males que me afligiam não existem mais em mim? E a partir dali eu deixei de visitar, eu falei para minha mãe que não ia mais, não fui mais. Então só na minha conversão foi uma sucessão de milagres, só ali, sabe? E claro que não se limita a isso. Eu estou contando só alguns dos testemunhos relacionados à conversão e obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor fez por mim. Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Muito obrigado. Eu vou louvar um hino aqui antes de concluir. Só o refrão. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor.
Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço. É isso que Jesus faz, né? Obrigado, Jesus.